Salve, salve, rapaziada do FonturaCast, sejam todos bem-vindos ao nosso quarto episódio, certo? Tivemos um período aqui, um período sabático aqui de 3 semanas que a gente não pôde gravar por causa de problemas pessoais aqui. A gente teve um probleminha aqui de saúde aqui de um familiar nosso, mas enfim, estamos aqui novamente, deu tudo certo, graças a Deus, tá todo mundo bem. Estamos aqui de volta, hoje trazendo a Aline, certo? Isso aí. Empreendedora no ramo da como é que eu posso dizer, do design feminino, né? Design de sobrancelha. Isso aí, ela tá despontando aqui, tá com um projeto lindo, maravilhoso, entendeu? Vamos trazer ela para fazer essa conversa maneira com a gente aqui, certo, Dedé? É isso aí. Estamos com uma convidada aqui ilustre, né? A Aline, né? Você já fez a introdução aí. E hoje nós vamos bater um papo aqui gostoso, quero que você fique bem descontraída. Tá? Tranquila, tá? Tranquila. Pode contar, né, a sua história, seu testemunho, como que você começou tudo isso aí. Né? A gente está a fim de saber, e o público também, do FonturaCast, né, Aline? Isso aí. Fica à vontade aí para dar, né, a sua abertura aí para o seu público aí, né? E falar com, Se com a apresente. geral. Se apresenta aí, por favor. Isso aí. Olá, gente, tudo bem? Do canal do FonturaCast, né? Prazer estar com o Breno, com a Adeilson, com a equipe, né? Daniel, nos bastidores. Meu nome é Aline, meu esposo que está aqui também, me ajudando, né? Me apoiando. Meu nome é Aline, né? Eu sou amiga da Adeilson tem muitos anos, né, Adeilson? Que a Isso gente aí. se conhece, né? Eu sou designer de sobrancelhas, né? Há mais de 8 anos que eu atuo no mercado. E hoje eu estou aqui para contar um pouco da minha história, né? Sobre empreendedorismo feminino. Que empreender não é fácil, não, tá? Mas, assim, estou aprendendo e eu sei que eu tenho, assim, muitas dicas para passar para quem quer aprender sobre como montar um negócio do zero, né? Sim. Que é difícil, não é fácil, Sim. mas todos estão fazendo, a gente também consegue, né? Isso aí. Então Antes de dar esse start, assim, vamos falar um pouquinho dos nossos patrocinadores, Dedé? Então, vamos falar um pouquinho dos nossos patrocinadores, né? Eu quero falar do Mecânico Porfiro, né? O mecânico da nossa confiança aí, que conserta nossos carros. Mecânica Porfiro fica ali em Gurijica. Você pega ali a Leitão da Silva, no final da Leitão da Silva você vai entrar ali à direita, né? Do lado da funerária Candeeiros, você vai encontrar lá a Mecânica Porfiro. Pode levar o seu carro lá, né? Tranquilo que o seu carro vai, né, ter uns bons cuidados lá do Mecânico Porfiro, tem toda a equipe lá para cuidar do seu carro. E, acima disso tudo, é o mecânico de confiança, né? Nós sugerimos aqui porque é mais de 20 anos que o Porfiro cuidando dos nossos veículos, né, Breno? Eu concordo, porque no nosso carro também, eu prefiro que Mais uma cuida. cliente satisfeita. Mais uma cliente satisfeita. Confiança. Quero falar também do Isaías, né? De Aldina. Ele faz caixas de som, fabricação de caixa personalizada. Tudo que você precisar, o Isaías faz ali no município de Conceição da Barra. Sonorização, né? Sonorização completa, né? Faz lá o equipamento de som, né? Que você precisa de caixa para automóveis, para som de rua, igreja, é com o Isaías, né? Sonorização é com ele. Nosso monstro. Nosso monstro. Queremos também falar da Aline, né? Design de sobrancelhas também, que é nossa parceira, né? Tá aqui na mesa, né? Tá aqui na mesa, aqui, sempre está acreditando, né? No Fontura. A gente é Fontura Produções, aqui é um selo, né? O FonturaCast, né? Um divisor de águas aí, né? Na nossa carreira aí. Agora inovando aí com o FonturaCast. E a Aline sempre está apoiando a gente, está aqui hoje na mesa para bater um papo gostoso conosco hoje. Quero também, Breno, falar do hotelzinho da tia Lili, né? Hotelzinho da tia Lili, que fica aqui, né, na nossa rua, aqui na Eusébio de Queiroz. É só você entrou aqui, você já vai ver o hotelzinho da tia Lili aqui, que cuida de sua criança. Tem meio período, período todo, e você também pode deixar só um momento, né? Só um período, assim, eu quero fazer uma viagem de 1 hora ali, vou no centro da cidade, ela também cuida. Legal. Hotelzinho da tia Lili, nossa nova parceira. Quem mais, Breno? É isso aí, né? Espetinho. O Espetinho está conosco aqui também, acreditando, né? O Espetinho. Império do Espetinho, que fica aqui no 1, indo para Jacaraípe. Isso. Também é o nosso parceiro aí desde o começo. E é isso aí. Falando do nosso parceiro, para dar continuidade aqui nessa podcast, o quarto episódio, né, Breno? Graças a Deus.
4º episódio. Demorou, mas veio. Demorou, mas veio. E, né, como o Breno falou, tivemos aí um período, né, sabático, né? Faz parte. E aí agora nós estamos retomando o trabalho. Retomando os projetos. Retomando o projeto e com a convidada de honra. E parabenizando também a Semana, né, das Mulheres, que antecedeu na quarta-feira. Hoje é segunda, já passou, mas nós estamos no mês ainda dos meses das mulheres. E nós escolhemos a Aline para trazer aqui uma história rica, né? Ela está com um projeto inovador, né, bem ousado. Um projeto que está dando certo, está conquistando aí uma galera, está sendo muito falada. A Aline está voando, né, Breno? Está voando aí para o mercado. Alçando grandes voos. E Aline, tudo bem? Então, gente, tudo ótimo. É um prazer estar aqui, como eu falei já. Mas é isso, a gente tem que ter uma visão diferente, né, do negócio. E, assim, eu montei um espaço, né, de atendimento e muitos me perguntam, assim... como que é isso? Você é especialista em sobrancelhas naturais. Mas eu acho, e eu tenho certeza, que no futuro as sobrancelhas naturais é o que vai estar em alta. Já está. Porque tudo que é natural, tudo que é relacionado a ser mais natural mesmo, Sim. mais de realçar a beleza Sim. que a pessoa mesmo tem, está em alta, né? Eu acho não, eu tenho certeza que a partir de muito tempo para cá, o ser humano em si está se cuidando cada vez mais, Isso principalmente as mulheres, né? Sim, que sempre... os homens também. Sim, os homens também, mas as mulheres é um show, não tem pra onde correr. Entendeu? Verdade. Então, acho que você está no caminho certo. Esse nicho que você escolheu, eu acho que ele é muito importante. Você realçar a beleza própria da pessoa, entendeu? Sem fazer nenhum procedimento muito químico, assim, evasivo, entendeu? Eu acho até interessante isso daí, eu valorizo bastante, sim. Sim, porque, olha, vem muitos clientes para mim para poder fazer a micropigmentação. E eu faço também. Mas, assim, eu sempre falo que eu sou a design que não indica muito a micro, porque o meu pensamento, Breno, é o seguinte: as meninas de hoje, né, as jovens, elas têm uma sobrancelha muito cheias, bonitas, naturalmente. Então, se você manter e realçar a beleza natural da sobrancelha, vai valorizar ainda mais a beleza delas. Então, para que fazer uma micro, sendo que ela vai ficar dependente daquilo ali, vai ter que fazer manutenção e é artificial. Mesmo a gente tentando fazer, né, uma sobrancelha mais realista, que eu trabalho com a micropigmentação mais realista. Sim. Mas mesmo fazendo assim, com esse design mais realista, não deixa de ser artificial, né? Então, eu sempre falo com elas, olha, vamos tentar recuperar, né? Quem às vezes tem uma sobrancelha mais falhada, né? Às vezes nem tem tanta falha assim, às vezes a pessoa acha que não tem mais jeito, assim, eu preciso fazer micropigmentação que vai ser a solução. Mas eu mostro para elas que não tem necessidade de já fazer uma micro. A gente vai fazendo por etapa. Vamos tentar fazer a reconstrução, que eu trabalho com a reconstrução de sobrancelha. Aí a gente, né, tenta fazer a reconstrução e, às vezes, um período de 6 meses que a pessoa começa a fazer comigo, ela já vê um resultado natural. E porque ela ficou ali 20 anos, por exemplo. A pessoa tem uns 26 anos. Né? Ficou ali 20 anos fazendo a sobrancelha fina, ela mesma fazendo. Aí, quando ela me acha, ela vê que tem uma outra forma de ver a sobrancelha, sem fazer essa agressão, né? E aí, elas ficam encantadas. Assim, Aline, como que o resultado está sendo rápido, né? E eu acho que é isso. Quanto mais natural, melhor. Para a saúde dos pelos, né? Que eu foco nessa saúde das sobrancelhas também. Eu falo com elas, vocês sabiam que tem que cuidar da sobrancelha igual o cabelo, que a gente hidrata, a gente passa óleo, a gente faz aquela... Né? Uma coisa, isso. né? Mas a sobrancelha também precisa, né? De embelezar, de cuidar da saúde dos pelos. Passa um óleozinho que você tem em casa, um óleo de rícino, um óleo de amêndoas, um hidratante facial que às vezes a gente cuida da pele. Você passa na sobrancelha e já ajuda a melhorar a saúde dos fios, né? Sim. Então, assim, é uma outra visão realmente de futuro. Eu falo que a micropigmentação, no futuro, ela vai perder um pouco de espaço. Porque as gerações de agora, elas não têm necessidades.
Porque eu fico reparando as sobrancelhas dos pequenininhos. Sim. Todas cheias, né? Bem cheias. Então, Meu assim, sonho era ter uma sobrancelha cheia aqui, ó. É, Poxa, cara. pois Tem um é. amigo meu que ele tem a sobrancelha perfeita, cara. Assim, ó. Pois Fala, é. mano, meu sonho queria ser você, cara. Porque Então. eu gosto muito, eu até faço um risquinho aqui, ó. Só que a dele é totalmente assim, ó, Muito cheia. muito cheio. Eu falo, pô, aí ele ajeita direito, pô, fica muito maneiro, eu acho massa. Sim. Aí você com valoriza a beleza, sim, né? Você da com esse pessoa. conhecimento de causa todo que você tá falando, você é especialista no negócio há mais 8 anos já no mercado. Eu queria saber como você começou, qual foi o início, o start que você... O Star. Isso, que você Claro. deu na sua carreira. Você tem 8 anos já? Então, tem mais ou menos uns 8 meses que eu montei uma estrutura física, né, de negócio. Mas já tem 8 anos que eu atuo como design de sobrancelha, né? E aí a minha história começou o seguinte: eu comecei a querer ser design de sobrancelha, né, a empreender, por causa que eu terminei a minha faculdade, né, de serviço social, que eu sou formada em serviço social. Só que logo após a faculdade, eu já tinha 7 anos de casada, eu quis engravidar. E a gente decidiu ter um filho, eu e meu esposo, né, Rodrigo. E aí, eu engravidei, e aí estava sem trabalhar, né, e cuidando só do meu filho. E aí, nesse período, a gente estava passando assim, por um perrengue financeiro bem intenso, sabe? A gente Passando deserto, né? Deserto. Tava lá nas vacas magras, Famoso eu falo. deserto. Isso aí. Porque a gente estava fazendo a construção, a reforma da nossa casa, né? E a gente, na verdade, não tinha condição financeira para reformar, então a gente pegou alguns empréstimos e embolou tudo, assim, empréstimo. Meu marido, ele estava fazendo faculdade na época, que a empresa dele pagava. E aí, a gente mudou de Cariacica para Colina de Laranjeiras, né? A gente Bom teve bairro que ali, mudar. Bom bairro. Graças a Deus, né? Porque a nossa casa foi arrombada lá em Cariacica. Teve esse lance meu também, Deus. né, Aline? Esse lance. Teve esse... Aí, a gente teve que mudar para Colina de Laranjeiras, né? Viemos morar junto com a minha sogra. E aí, nesse intervalo, eu engravidei e tivemos que reformar a casa, né? Que a gente decidiu construir junto ali com a minha sogra. E aí, eu engravidei, mas eu queria trabalhar. Aí, eu pensei, mas se eu começar a trabalhar como assistente social, eu não vou ter tempo de ficar com meu filho. Então, assim, eu queria trabalhar, mas, ao mesmo tempo, eu queria ficar perto do meu filho. Foi aí que a minha mãe, que falou assim, Aline, por que você não faz sobrancelha? Porque lá no meu trabalho, uma pessoa lá limpa só a sobrancelha das meninas lá, e ela ganha R$10. Aí eu falei assim, mãe, mas só que se eu começar a fazer em casa, eu pensei, com a família, ninguém vai querer me pagar, a não ser que eu faça um curso. Aí ela falou assim, então faz um curso. Aí eu me inscrevi no curso no Senac, né? Foram 7 sábados, e Davi pequenininho, Davi estava com 1 ano, mais ou menos. E aí eu tive que ir nesses sábados fazer o curso. Terminei de fazer o curso, Breno, já comecei a atender a domicílio. Sim, mas para ela falar isso daí com você, te perguntar se você não queria fazer sobrancelha, você já tinha um dom assim? Você já viu que você já mexia? Então, já fazia a sua dela? Pra ela não. perguntar assim? Porque ela sabia que eu gostava de desenhar. Sim. Minha mãe sabe que, desde a época de escola, eu sempre gostei de arte, de desenhar. Sim. Eu fazia o mural da escola, as professoras me amavam para poder fazer os murais, né, da escola. Quando eu era menor, eu sabia desenhar bem também. Hoje em dia. Eu lembro. Dá uma caneta na minha mão, sai Eu nada, lembro disso. nada. Mas eu desenhava bem. Eu lembro. Eu isso aí lembro, eu conheço o Breno bem pequenininho, gente. A Sim, história pirralho. nossa Então, aí ela viu, assim, uma possibilidade de eu começar a trabalhar perto do Davi. E falou assim, por que você não faz design de sobrancelha? Porque, na época, não tinha quase, né, também, Sim. no mercado. E aí, ela sabia que eu gostava de desenhar e sabia que eu tinha, né, porque tem que ter paciência, né? Então, assim, eu não fazia a sobrancelha dela, eu fazia sempre a minha. Sim. Mas ela viu, assim, uma possibilidade de eu trabalhar e ficar perto do meu filho. E aí eu já ouvi, né?
Você tem que ouvir a mãe, né? É sempre a mãe da gente dando caminho, né, cara? É verdade. Ela deu só um palpitezinho, às vezes não queria nem imaginava que você ia chegar onde você chegou com um simples conselho que ela te deu. Sim, isso aí. A gente tem que ouvir, né? Os nossos pais A nossa é a referência, autoridade, né? na nossa vida. Você contou aí como que você começou, né? Foi logo aí na pandemia. Uma, não foi? uma necessidade, Foi na uma- verdade, Foi uma né? necessidade. Você fez seu curso, né, de assistência social. Você nem pretendia, né, trabalhar nesse ramo de beleza. Sonhava, Não. passava pela sua cabeça algum dia Não. que você ia entrar Não. nesse segmento? Não, Deus. Nunca imaginei. Eu fiz serviço social porque eu gosto de Aham. trabalhar com pessoas. Você eu chegou a amo trabalhar pessoas, assim. né? De estar em contato. Sim. Só que eu vi, na verdade, foi a necessidade de estar perto do meu filho mesmo, né? E eu não sabia que a área da beleza não tem crise, Sim. entendeu? Então, hoje eu vejo isso assim, não tem crise. Na pandemia, mesmo que eu não atendi, eu fiquei restrita, né? Alguns momentos, os períodos, né, que precisava, mas os clientes, Aline, preciso fazer sobrancelha. Então, assim, não tem crise, sabe? aham. Então, assim, foi uma oportunidade que eu vi de ficar perto do meu filho e de ter uma renda. Sim. E deu certo. Porque no início, igual eu tô falando, eu tenho 8 anos de história. Eu comecei atendendo a domicílio, mas eu sou esperta, Deus. Tudo que você faz com planejamento, você tem um resultado. Então, assim, eu já fiz o MEI, né? Na verdade, eu fiz o meu MEI no início, que eu precisava ter... Meu filho recebeu o auxílio educação no trabalho, então eu tinha que ter um trabalho. Como eu não trabalhava, no início eu não mexia com sobrancelha ainda. Eu tive que vender revistinha da Avon. Então, o empreendedor sempre começa na revistinha da Avon, na revistinha da... Vai se virando, né? Vai se virando. Aí, depois, quando eu fiz o curso, eu mudei para design de sobrancelhas. Então, já tem 9 anos que eu tenho o MEI, né? Que é o microempreendedor individual. Mas eu fiz o meu MEI, mas eu comecei a trabalhar a domicílio. Eu saía da Serra e ia para Vitória. Como é que era a forma de divulgação? Era só boca a boca? Era o Facebook. Facebook? Na época, o Facebook não tinha, né, tinha que pagar, né, para poder eles direcionar para as pessoas, igual tem que fazer hoje, né? Turbinar. Então, na época, não tinha. Então, eu divulgava nos grupos de bazares que tinha. Sim, Muito aham, bazar sim. da mamãe, bazar do... E na época, eu estava com o Davi pequeno, então eu estava muito envolvida com bazar, né? Que, igual eu falei, eu estava com perrengue financeiro. Então, eu tinha que ver os alternativos para ter o recurso de manter ele, né? Então, eu comecei a divulgar nos bazares. E aí, eu fazia as minhas antes e depois, muita foto de antes e depois, e eu cobrava R$10. Eu saía daqui da Serra, de Colina, ia de ônibus, porque na época eu não tinha carro, e chegava lá e eu atendia 5 clientes e cobrava R$10 de cada uma. Mas eu estava assim, muito feliz, satisfeita, porque eu estava criando a minha cartela de cliente. Entendeu? Porque para empreender, você tem que ter uma cartela de cliente. Porque o cliente, ele tem que vir até você, mas ele tem que vir a primeira vez, mas ele tem que voltar. Tem que né? se manter, Isso que é o segredo. E aí nem todo mundo entende isso. Que acha assim, eu quero atender, mas você tem que manter o cliente, né? Então, eu comecei assim. Depois, eu fiquei mais ou menos 8 meses, né? Atendendo a domicílio. Depois eu recebi a proposta de trabalhar num salão, que é o Salão da Bela. Foi aí que eu ia perguntar, né? Isso Como aí. que entrou a Bela na sua vida, né? Foi isso aí. Né? Como que você conheceu a Bela, assim? Veio a proposta, mas você conheceu ela em que lugar? Como? Como que foi, assim? Então, Eu sei que ela tem uma participação muito grande na sua vida, né? Assim, verdade. foi ali história. que você, Sim. né? Na sua história aí, empreendedora, né? Sim, eu aprendi muita coisa. Foram 7 anos que eu fiquei com ela. Olha. Então, assim, 7 anos que eu entendi como que é um negócio. Eu aprendi muita coisa com a Bela. Vocês começaram, se conheceram, na verdade. Então, como eu conheci ela? O primeiro contato foi com a minha irmã, a Elane, foi fazer cabelo no salão, que ela já tinha um salão, né, a Bela. E aí ela comentou que eu tinha uma irmã, eu tenho uma irmã que é design de sobrancelha. Aí a Bela perguntou, que bom, eu estou precisando de uma profissional mesmo aqui no espaço. Aí ela falou assim, vou chamar ela para vir aqui. Só que eu fugi dela. Eu fugi por vários meses. Por quê?
Não queria ir pro salão, não queria continuar do jeito que tava. Então, é porque eu apesar de estar morando, já tinha um tempo aqui na Serra, mas eu sou do interior, então eu muito vergonhosa, Sim. muito com vergonha, sabe? Sim. De chegar na pessoa. E aí ela mandou um recado pra mim, manda ela vir aqui. Só que eu fugi mesmo, fugi. Aí teve um encontro, eu tive um encontro com ela 2 vezes, 2 encontros. Um no supermercado, que ela me viu e veio toda pro meu lado, assim, que a Bela é muito simpática, ela é de Minas, né? Mineira é bem simpática. Sim. Ela veio toda sorridente pra mim. E aí eu falei assim, ei! E me Querendo esquivei. se esquivar já, né? Correr dali. saí. Alguém me tira. Porque eu não queria, acho que começar mesmo, porque eu tinha essa questão assim, da visão do salão, sabe? Eu não quero trabalhar em salão, porque salão é meio complicado, é muito tumulto, muita fofoca. Tinha uma visão negativa, né? Isso. Só que, assim, foi totalmente diferente, né? Porque a visão da Bela de negócio em relação ao salão é ter, assim, a qualidade para o cliente, o atendimento na hora, então sem tumulto. Então, isso eu aprendi com ela. E aí, em segundo momento, teve uma outra vez que a gente estava na padaria perto de casa, e aí ela passou e falou comigo de novo, nossa, que linda que ela tá e tal. Aí eu só falei assim, ei, boa tarde. E continuei andando. Aí ela falou assim que eu fui muito sem graça com ela. Mas foi necessário, assim, acho que tudo tem um propósito. Na verdade, na hora certa, né? era isso aí, no tempo certo. Aí até que um dia eu resolvi, eu falei, não, eu vou lá e vou ver o que é. Rapaz, você ficou 7 anos com ela. 7 anos. Deve ter muita história dentro daquele salão. história. Né? E quando Muita você entrou história. no Salão da Bela, você estava iniciando ainda, né? Tinha muita coisa para aprender. Você ainda não tinha a técnica que você tem hoje, né? Não. Aí você foi ali pegando Sim. experiência, maturidade. A- Falou, eu quero investir mais agora. Agora Se eu quero ir aprimorou, além. né? Se aprimorou. Isso aí. Porque, assim, a base de tudo que a Bela sabia, eu observava, sabe? Eu sou muito observadora. Então, assim, tudo que ela... A forma como ela tratava o cliente, a forma como ela mantinha o cliente dentro do salão. Porque, igual eu falei, fidelizar cliente é muito complicado. Você tem que saber realmente tratar o cliente como o centro do seu negócio. Porque é ele que traz a sua renda. Antes eu não entendia isso. Quando eu trabalhava de carteira assinada, o patrão falava assim, né? A supervisora falava, olha, vamos bater a meta, porque tratar o cliente bem, porque é ele que paga o seu salário. Eu não entendia isso, porque eu pensava assim, como assim? Se eu estou trabalhando, no final do mês tem meu salário. Eu não entendia que o cliente que era o centro, sabe? Sim. Quando eu fui empreender, né, que eu estava ali acompanhando, porque eu era o braço direito da Bela mesmo. Eu estava atendendo e eu lembro que a primeiro dia que eu cheguei lá no salão, eu falei assim, e aí, o que eu faço agora? Aí eu lembro que ela falou assim, agora você ora e pede a Deus para enviar cliente. Porque ela trabalhava sozinha. Entendeu? Então, ela só tinha cabelo. Já era um espaço grande assim ou era um salão um pouco menor? Não, é um espaço bem grande, é um Sim. espaço muito bonito. Ela reformou agora. Está muito lindo o salão, Sim. o espaço dela. Agora é um centro estético, né, que ela está montando. Então, assim, é uma estrutura bem legal em Colina de Laranjeiras, ali perto do centro ali mesmo. Então, a história dela, eu baseei muito na história dela, tudo que ela falava, a forma como ela agiu. Foi a professora para você, Foi né? a professora. E eu não escondo isso, porque eu É falo... gratidão, né, É a cara? gratidão. Cara, a pessoa E que gente tem gratidão, ela parceira. é uma pessoa de ouro, cara. Você poderia estar aqui contando sua história, passar um pincelzinho por cima de... Trabalhei com a Bela também. Tá. Mas, assim, eu acho que é isso que é bonito, né? Eu acho que parte aí da humildade também da pessoa, né? Isso que a gente já vem recebendo de berço. Então, você acaba trazendo para a sua vida profissional. Isso é Sim. bonito. Agora, eu queria saber, assim, qual foi o momento que você falou assim, poxa, agora é a hora de eu começar a minha vida. Vou seguir agora. Aí, você, com certeza, você deve ter pensado, eu alugo um espaço, eu alugo uma sala, mas vai ficar caro e tal. Aí, como é que veio assim o start de você olhar sua sala e falar, não, é que dá. Sim. Qual foi esse momento aí? Porque, né, eu acho que as pessoas que estão começando, né, que assim, às vezes não tem uma expectativa, coloca um monte de empecilhos no caminho, de barreiras. Ah, não, mas lá em casa não vai dar certo, meu esposo vai brigar com você. Cara,
como é que foi para você? Conta a sua experiência, porque né, as pessoas que estão em casa aí, as mulheres que, né, que querem empreender... Você que está começando, pega o caderninho e anota o que ela vai falar. Exatamente. Isso é importante. Como é que foi o momento? Não, Bela é maravilhosa, o espaço dela aqui está legal, está crescendo. Eu estou tendo, né, notoriedade, mas eu preciso agora... Sim. Né? Seguir. Então, eu falo assim que tudo tem um tempo certo, né? Eu acho que o meu tempo ali com ela já tinha 7 anos, né? Então, já estava chegando ao fim. E desde o início eu falei com ela, eu tenho um propósito aqui, mas uma hora tudo tem início e tem um fim. E aí, quando eu vi a possibilidade de fazer o espaço na minha casa, né? Que, igual a Deus falou, a minha sala de atendimento é na minha casa. Foi a necessidade que eu vi de começar a seguir sozinha, de começar a empreender o negócio de montar uma estrutura física. Porque, igual eu falei, eu já tenho uma estrutura de negócio desde o início. Eu fiz o meu MEI, aí eu captei meus clientes, porque minhas clientes, elas agendavam diretamente comigo. Então, assim, eu já tinha montado uma cartela de clientes. E aí, o momento que eu percebi esse Bela, agora eu tenho que sair, foi quando eu vi a necessidade de ter um plano B na minha casa em relação à renda familiar. Sim. Porque, no caso ali, eu estava na Bela, então eu tinha que passar uma porcentagem para claro, ela, né? Uhum. Depois ela teve que aumentar, fazer o centro estético, ela começou a cobrar um aluguel fixo, né? Então, assim, eu comecei a pagar, mas eu vi que tinha uma necessidade minha maior poxa, esse valor que eu estou pagando aqui, eu poderia montar um negócio para mim. Então, eu já tinha cliente, Sim. Os clientes já estavam comigo. Já era reconhecido. Eu já ali, tenho né? a estrutura de equipamentos, tudo, porque esse período de 7 anos eu comprei tudo. Eu tenho autoclave, eu tenho maca, eu tenho tudo. Sim. Então, só falta estrutura mesmo. Uhum. E aí, com a estrutura, eu vou poder lucrar mais. Era o pontapé que você precisava, isso aí. né? Então, quando veio essa questão, né, do plano B, porque eu falo que o meu negócio é o plano B. Meu marido tem a renda, né, da casa, né, ele trabalha, e eu também tenho a minha renda. A gente junta as rendas e faz a renda da casa. Mas é o plano B porque a outra coisa que aconteceu foi que meu marido, onde ele está trabalhando, foi privatizado. E aí eu vi a necessidade de a gente ter uma estrutura de negócio em que, se caso ele for mandado embora lá ou for realocado para outro lugar, né, até terminar esses trâmites da privatização, a gente já tem uma estrutura montada. Então, assim, eu falo, Adeilson, que Deus ele nunca deixa a gente ao alento. Então, ele me mostrou. Um dia você perguntou, você falou, e agora, qual foi o start para falar assim, a decisão vai ser aqui na sala? Uhum. Eu estava sentada na sala da minha casa, que hoje é a sala de atendimento, porque eu fiz embaixo toda a estrutura para salão, para montar um negócio. Eu estava sentada no sofá e pensando, que a gente pensou em fazer na garagem, a gente pensou de fechar um cômodo, e aí veio o start. Vamos fazer com o que tem, aqui, embaixo. E aí eu falei assim, a gente monta a estrutura tudo aqui embaixo, a cozinha minha, era a minha cozinha agora, já é a sala de esterilização, e eu tenho a sala de atendimento, e não perdi a garagem, né, que a gente estava pensando em fazer na garagem, e aí falei, vamos montar aqui embaixo. Então, assim, faz com o que você tem, sabe? Faça você mesmo. Isso aí. Faz com o que você tem. Se é um quarto que você tem, faça ali, né? Você não precisa ter uma estrutura grande, porque ninguém começa lá de cima. Né? Você se considera a pessoa visionária? Eu? Sim. Visionária e com planejamento. Isso aí. Achei que você ia ser modesto, falar, não sei o quê. Tem que ser, porque... Rapaz, você está sentado num lugar, na sua sala, você enxergar um projeto inteiro e o projeto realmente ser feito e dar certo do jeito que tá dando, se você não é ser visionário, eu sou maluco. É igual aqui, o meu pai tinha uma garagem, olhou assim, comprou 2 caixas de som e falou, rapaz, acho que isso aqui dá um estúdio. Mas suou, hein? Suou. Não é fácil não, cara. Não é não. Não é. Ainda mais da onde você veio ali, cara, ali como é o nome mesmo? Guatemala. Município Guatemala, Ibiraçu. Uhum. Pra quem não conhece, né, tem que localizar o pessoal, que é um município bem pequeno, assim, as coisas lá são muito difíceis, sabe? Ali perto de Fundão, ali perto do Buda gigante ali. Da onde que ela veio, ali é um lugar bem reduzido ali. Então, você conseguir sair de lá
Foi difícil para você sair de lá? Foi difícil. Você saiu de lá com quantos anos? Eu saí com 19. 19? Porque o objetivo era casar, né? Sim. Então, eu saí com 19, aí eu vim, trabalhei aqui por 8 meses antes de casar. Morei junto com o Porfiro, né? Agora Não sabia disso, não. Sim. Morou? Morei 8 meses com eles. Fiquei morando São mesmo. os paizão pra gente, né, cara? Paizão. Pai e mãe. Nossa. Gorete Porfiro. É o anjo, né, das nossas vidas, né? Merece honra. Merece. E aí, Breno, eu casei e vim morar aqui. Sim. Com 20 anos eu casei, né? Hoje eu já tô com 37, eu vou fazer. Então, assim, lá em Guatemala, né, em Ibiraçu, é um bairro, assim, minha essência tá toda ali, né? Sim. Então, eu lembro que a Deilson uma vez falou comigo assim, na época ele me falou assim, irmã, ele falou assim, nunca perca a sua essência. Esse jeitinho seu. Então, hoje eu sou, né? Tô toda aqui bonita, né? Que a gente tem que estar apresentável. Eu sou da área da beleza, né? Isso então, daí. eu tenho que estar apresentável. Mas um dia a Deilson falou comigo, não perca a sua essência e humildade. Então, assim, ali é a base de tudo. Para eu nunca esquecer de quem eu sou. Sim. Entendeu? Mas quando você morava lá, você enxergava alguma perspectiva de melhora morando ali? Porque Não. por ser tão difícil, né? Na época, não. Hoje, até que talvez tenha né, melhor, assim, uma visão melhor. Mas não tinha. Tinha nada naquela Nada, época. assim, Nada. não tinha trabalho. Eu trabalhava na roça Então, dele. é isso trabalhava na roça, que eu fico entendeu? encucado, assim. Põe Gente, café. quem mora aqui vai trabalhar aonde, cara? Você hoje olha, tá- só tem pista. Não, mas hoje tem as lanchonetes. Não né? hoje, mas naquela época. Na época não tinha. Só tinha né? parada de Ibiraçu. Só. Tinha as lanchonetes de caldo de cana, né? Isso. Eu acho que era o único que tinha, né? Mas a oportunidade ali, eles sempre dão, assim, para as pessoas que moram mais próximas, né? Tem Do que ser. local, né? Sim. Porque, no caso, Guatemala é um pouquinho distante. Então, na época, não dava tanta oportunidade, né? Então, eu trabalhava na roça, Breno. Meu Deus. Já colhi café, né? Eu já peguei acerola. Então, assim, eu tenho uma base. E hoje, tudo que eu tenho, eu sou agradecida. Porque a minha história lá atrás não foi fácil, não. Foi suor, né? Foi suor. Suor, dor, choro. Né? E hoje eu sou o que sou pela minha base. Eu sou muito agradecida por isso. Porque eu não Aline, quero perder essa essência, né? E é muito desafio, né, Aline? Quando você resolve apostar, né? Na verdade, colocar o seu projeto em prática, né? Porque primeiro começa aqui, na nossa mente. Né? Sim. Os projetos, os sonhos. Aí, até você realizar esse projeto, há uma batalha muito grande, há uma dificuldade. Você começa e, às vezes, as coisas não engrenam do jeito que você quer. Sim. Né? A gente vê isso aqui na pele, né? A gente começamos aqui um canal novo, né? Eu na verdade, estava pensando em começar esse podcast no canal que eu já tenho, que tem quase 8 mil inscritos. Sim. Mas aí eu vi muita injustiça, né? Se eu fizesse isso, porque eu tinha que excluir todos os vídeos que lá já está. Aí eu falei, poxa, eu não posso fazer isso com os meus parceiros, né? Aqueles que, né, me deram tantos inscritos aqui. Vou deixar o canal como divulgação mesmo e vou começar o projeto do zero. E começamos, né? Breno aceitou o desafio, começamos o projeto do zero, a podcast do zero. Então, eu vejo assim, para você hoje, por exemplo, eu conheço o seu espaço, fui lá, fiz a entrevista na inauguração do seu espaço, você está cada dia inovando. Eu queria te perguntar assim, cara, no começo, assim, você, vou desistir, vou tentar um negócio que eu né, fiz o curso mesmo na assistência social, vou por aqui. Houve esse momento ou você não, sempre acreditou, assim? Então, não houve esse momento de mudar para assistência social, não, porque eu Você chegou a me exercer? achei. Você estava Não. focada. Não, eu só fiz estágio de serviço social, só estágio. E aí, logo depois da faculdade, eu engravidei. Então, assim, o meu objetivo lá atrás era trabalhar para ficar perto do meu filho. Então, achei o curso de design de sobrancelha e me apaixonei. Então, assim, eu amo o que eu faço. E tanto que o meu foco no meu trabalho é só sobrancelha. E já fui criticada, algumas pessoas me questionam, né? Não, você tem que ir para outra área. Clientes me cobram, porque eu tenho uma dedicação, assim, um carinho, um cuidado. E aí eu falei, não, mas eu amo sobrancelha. Nossa, não resisto. Alguém fala comigo assim, você tem horário 8 horas? Tenho. Então, vou lá tentar dar um jeito. Se eu não tiver, eu dou um jeito. Porque
é o que eu gosto de fazer, né? E trabalhar com o que você ama é prazeroso. Então, para mim, é um lazer, Deus. Não é um peso. Só que eu ganho dinheiro com isso. Então, Eu ia é até te diferente. perguntar isso aí, mas você já eliminou logo se você tinha a ideia de colocar mais outras coisas assim. Ou alguém, Então. tipo, fazendo uma unha assim lá, cabelo. Mas é só focado mais na estética da sobrancelha. Né? Por causa do... Qual é o meu objetivo? É oferecer um ambiente aconchegante, onde os clientes vão fazer a sobrancelha, né? Os clientes, os homens também, e ficar um conforto ali, relaxando Se mesmo. mistura muita coisa, começa a criar aquele porque aí, tumulto que quanto você mais tinha isso, medo, né? Isso. Porque aí eu vou perder o meu foco. Entendeu? O meu objetivo é trazer um relaxamento mesmo. Eu penso futuramente, Breno, de fazer um curso assim de massagem dos Sim. pés, Aham. porque aí enquanto a rena está agindo, né, coloração, aí eu tô ali fazendo a massagem. Então é realmente trazer um momento de relaxamento, de paz, de natureza, né? Tanto que meu ambiente tem um ambiente assim de natureza mesmo. Futuramente eu quero colocar um painel ali bonito de natureza, alguma coisa assim para os clientes chegarem e já ir relaxando. E acontece isso. Entendeu? Elas já vêm relaxando. Eu queria mesmo. te perguntar exatamente isso aí, porque eu vejo a imagem, né? Você fez uma junção da imagem da onça. Sim. Né? E eu vejo até tem um pingente lindo aí, pode tirar um pouquinho? Olha só que pingente lindo. E lá no salão, você levou uma onça para lá também. Qual foi o momento que você falou assim, poxa, eu acho que né, encaixa. acabou sendo criou um logo ali, né? Sim. E esse é logo a onça, né? Um animal mais. Um dos animais mais espertos aí que Sim. tem. É. Então, a onça surgiu na ideia do seguinte: eu sou da roça, então eu amo natureza, né? Eu amo essa questão do mato ali. E como a minha especialidade é especialista em sobrancelhas naturais, então eu quis trazer a onça para trazer um ambiente de natureza mesmo. Uhum. E para mim, a onça é referência do que o empreendedorismo é. Entendeu? Sim. Você tem que ser forte, guerreiro, matar. Não matar um leão por dia, mas. Matar um leão por dia, mas assim, a onça você tem que correr atrás do seu ganha-pão. Você Entendeu? acabou tirando a onça de dentro de você, né? Sim. E eu Simbolizando. mostro isso aos clientes também, para trazer. Tirar a fera que tem dentro dela, porque muitos clientes vêm para mim com autoestima baixíssima, e aí quando faz a sobrancelha fica ali maravilhada. Exatamente, entendeu? né? Isso aí, Realçada. eu ia entrar nisso aí, porque assim, teve uma cliente que chegou com a sobrancelha assim, toda destruída, muito prejudicada, e saiu linda, e aí olhou no espelho, nossa, que maravilha, a autoestima foi lá em cima. Mas teve também aquela cliente que chegou com a sobrancelha e você deu uma falha, você, caramba, teve esse momento ou não? Acontece, claro. Acontece. Já aconteceu de clientes virem, né, com a sobrancelha bem falhadas. Uhum. Mas, assim, igual eu falei, eu mostro para elas em conjunto, assim, ó, Sim. eu preciso que você me ajude para que Uhum. melhoremos a sua sobrancelha. Então, já aconteceu da pessoa vir com a sobrancelha bem falhada e quando eu faço o design, mostro para ela a possibilidade de melhorar, ensino para ela como melhorar, elas ficam encantadas. A maioria fica encantada, Deus, assim, eu acho que 99%. Já aconteceu, né, de uma cliente sair insatisfeita, mas eu refiz o atendimento umas 3 vezes com ela, com a rena, mas ela queria uma rena bem marcada. Mas eu acho que na cabeça dela era uma micro, porque não tinha como. Eu refiz 3 vezes, na época que eu trabalhava com a Bela ainda. E eu fiz questão de que ela saísse satisfeita. Mas, assim, não era o que ela queria. Então, às vezes, né, acontece isso aí. Realmente, às vezes a pessoa sai insatisfeita. Mas já aconteceu de eu deslizar. Assim, um exemplo, usei a rena errada, ou poderia ter ficado mais marcada e não ficou. E aí a gente tenta contornar a situação, né? Então, assim, uma dica de empreendedorismo. O cliente, ele nunca tem que sair insatisfeito. Sim. Entendeu? Então, faz um agrado. Eu faço um agrado. Vou te dar um buço aqui, a limpeza do buço, né? Que eu faço também. Essa parte de... com a linha, bigode, né? com a linha, né? Não tem a depilação com linha, que muitos gostam, né? Que tem poucos profissionais no mercado que fazem. Então, eu faço. Então, eu sempre tento agradar, eu sempre tento dar algo de brinde para que ela saia satisfeita. Porque falhar, todo mundo falha. E eu sou ser humano, né? Sim. Então, assim, mas eu nunca demonstro assim, eu errei. Mesmo que eu errei, eu reconheço, mas eu sempre tento agradar, né? Porque ele tem que sair satisfeito. E a maioria sai.
você tá falando esse papo sobre empreendedorismo. Aí, eu queria te perguntar quais são os maiores desafios que você enxerga você sendo mulher, negra, assim, para dar o início, né? Para você conseguir fazer um empreendimento de sucesso, entendeu? Sim. Olha, em relação ao empreendedorismo, eu acho assim que o maior desafio nosso é, igual eu sou equipe, né? Eu tenho meu esposo que está junto comigo, mas assim, eu que faço tudo, eu que agendo o cliente, eu que monto, compro, né, os equipamentos, que monto meu estoque, que atendo a demanda todinha. Então, eu tenho que fazer muita coisa. Eu acho que a maior dificuldade como mulher é você manter a organização da casa, cuidar da família, cuidar dos filhos e cuidar do negócio, sabe? É muita coisa. Porque tem gente que acha assim, você trabalha na sua casa ali, então é tranquilo, no momento que você não está atendendo, você vai lá fazer alguma coisa. Mas não é assim, porque eu tenho que estar pronto o tempo todo. Sim, sim. Né? Então, como que eu vou lá, um exemplo, vou lá lavar a louça, aí me molho, né? Fico todo... Aí chega um cliente, de repente, ali, que foi lá pedir uma informação. Aí eu tenho que estar pronta, né? Então, esses dias... Breno, conta uma história aqui. Esses dias, uma cliente vinha lá de Cariacica, né? E ela ia sair de lá às 7 horas da manhã para chegar 8 horas ali no meu espaço. Nossa senhora, mas de jato? De jato. Aí ela veio, aí chegou, né? Às 8 horas. E aí, 8h20 mais ou menos que ela chegou. Só que no intervalo que ela estava vindo, aí eu fui lá fora colocar o lixo, né? Lá fora. Aí quando eu olhei pro muro assim da minha casa, eu vi que o matinho do vizinho assim estava vindo para aquelas trepadeiras, né? Sim. Aí eu fui e já comecei a tirar ali automático, né? Que eu vi e já comecei a tirar. Aí daqui a pouco eu fui pegar a escada e comecei a tirar e tal. Aí daqui a pouco eu estava toda suada. Aí eu falei assim, meu Deus, a cliente vai chegar e eu estou toda suada. Aí eu tive que subir correndo. Aí tomei um banho correndo e eu já estava pronta para arrumar ela. Só que aí eu tive que tomar um banho correndo de novo. Aí quando ela chegou, né? Eu abri o portão para ela, eu estava toda pronta. Mas é esses bastidores aí que ninguém vê. Porque o cliente ele tem que chegar no horário ali marcado, né? E eu friso de atender nos horários certinhos. Eu tenho que estar impecável. Mas ele não sabe o que aconteceu ali atrás, né? É isso que eu até falei com meu pai esses dias, quando a gente foi gravar o último podcast com o Sub. Tipo assim, a gente foi gravar, já era 8h30, se eu não me engano, umas 9, quase 9 horas, assim. Só que, tipo assim, chegou, já tava praticamente tudo pronto. Aí a gente só ajeitou as câmeras e tudo. Só que foi o dia inteiro aqui. O dia inteiro fazendo as coisas. É muito detalhe, cara, né? ficamos um dia inteiro colocando esse negócio aqui sobre a luz. Arrumar estúdio, arrumar micro... Não, foi... Sim. Cara, um calor, cara. Foi gente... Eu até gravei um stories no dia. Eu falei, vocês vê tudo bonitinho lá no vídeo, né? Editadinho. Bastidores, agora, né? aqui, ó, como é que tá. Aí tava aqui, ó, bagunça, fio pra tudo quanto é lado, escada, cola quente, furadeira. Eu falei, como é que tá aqui, ó. E foi o dia todinho, cara. Pois E isso que é bonito, cara. Sim, faz parte. Sim, eu até fiquei mais feliz ainda, porque eu até falei com o senhor, falei, pô, mano, se você soubesse o trabalho que deu pra fazer isso aqui, mano. Valoriza mais. Aí quando você vê o resultado, você vê, pô, valeu a pena. Sim. Hoje eu tava pensando, Aline, claro que hoje viria também aqui, né, para essa podcast, a Bela, né? Sim. Que foi a verdade, a instrutora de Aline, que começou, né, dar corpo, né, na verdade, nesse segmento que ela está hoje. A Bela não pôde vir, mas ela vai vir em outra oportunidade. Eu estava pensando em uma pergunta para fazer para vocês duas, né? Há um tempo atrás, foi uma febre, assim, foi um estouro. Foi cachos naturais, né? Que teve uma moça que começou com uma história bem bacana. Ela já trabalhava no salão e ela, né, começou a desenvolver um projeto, né, para cachos naturais, para trabalhando mesmo em cacho afro, né? Sim. Trazer as negras que não tinham a oportunidade para estar tratando dos seus cabelos. Então ela acabou desenvolvendo um produto e ela, para colocar esse produto no mercado, tinha que ter um dinheiro. Sim. E a história dela, parece que ela tinha um Fusca uma Brasília, um negócio assim, que era um táxi do marido dela. E ela passou o projeto para o marido não, vamos para frente. Venderam esse carro e montaram o espaço, né, de cachos naturais, que foi ali perto do Porfírio, ali na Borijica ali. Que tem aí beleza foi assim, natural. beleza natural. Isso. Foi um estouro. Inclusive, na época,
eu trabalhava com transporte executivo. Eu lembro disso daí. Então, levei vários clientes lá. Mas vinha gente, assim, de vários lugares. De São Mateus, de Linhares. Eu acho que tinha cliente que vinha do Rio. Vinha gente de vários lugares. Tem uma história E realmente foi uma fila, e foi um estouro. Você acha que pode acontecer um lance desse ainda? Tipo assim, você está no segmento aí que você pode descobrir alguma coisa, você está trabalhando para isso, para falar, pô, eu quero ser uma referência das pessoas virem de longe e tal. Sim. Você tem essa expectativa? Então, tenho, Adeilson, assim, porque, como eu disse, a minha visão é que a sobrancelha natural, você vê que o cabelo também já está nesse segmento, né? De quanto mais natural, mais saudável, melhor, para valorizar a sua beleza. Então, assim, eu tenho um projeto, eu não vou falar esse projeto porque Não uma dá visão spoiler, de futuro não dá spoiler mesmo, ainda. é o que eu estou falando. Eu tenho, assim, essa cabecinha aqui trabalha planejadamente, sabe? Sim. Então, assim, eu tenho um projeto que eu sei que é uma visão de futuro. E, inclusive, esse projeto surgiu na pandemia, que eu vi que tinha uma necessidade. Mas, assim, não vou falar para não dar spoiler, né? Isso aí. Mas eu tenho. Mas você acha que esse projeto só vai mudar Sim. o conceito da... Muda o conceito e muda a questão, assim, até mesmo de eu poder fazer algo que ninguém pensou, sabe? Ó, Eu, até hoje, eu não vi. pergunta, Na minha então, área. foi... Entendeu? Ninguém pensou. Aham. Mas eu já tenho um projeto em mente. Um dia vocês vão entender. Eu vou estar aqui falando. Esse mercado, esse nicho que você trabalha, de sobrancelha natural e tal, é o que o mercado tá seguindo esse rumo ou você tá nadando contra a maré? Então, não, já tem pessoas que já estão trabalhando da questão da sobrancelha natural, né? Porque, igual eu estou falando, por que vem a questão da sobrancelha natural, Breno? Você entender? Porque a questão toda é que as pessoas não querem ficar fazendo micropigmentação, porque tem muitos pigmentadores bons no mercado, que fazem trabalhos incríveis, mas também tem muitos que deixam a desejar, sabe? E aí, o cliente, ele vê no outro, né? Ai, minha prima fez, não ficou tão legal, a fulana fez, não ficou tão legal. Então, assim, é mais demanda de problema com micro do que realmente acertar, né, numa profissional que sabe fazer bem. E aí, o que acontece? Desde o início, Breno, eu via que, com olhar profissional, e isso eu falo para os clientes, que a micro, apesar de ser algo que vai inovar para quem não tem pelo, né, às vezes um tratamento de câncer que a pessoa fez, não mais nasce mais pelo, aí tem que fazer uma micropigmentação para a pessoa se sentir bem, né? Tem muitos problemas, sabe? Assim, isso é até uma treta aqui que eu estou falando, né? O câncer também atinge a sobrancelha de perder? Sim, porque cai tudo os pelos, né? né? E não nasce, a sobrancelha dependendo não nasce, do né? câncer, não nasce mais, né? Então, assim, lógico que tem hoje os tratamentos que você consegue fazer esse nascimento de novo, né? Tem um produto no mercado chamado minoxidil, que ele é excelente para isso. Não sei se pode falar. É o remédio dos careca. Sim, até você deve Dos conhecer. calvos. Dos calvos e dos jovens que querem fazer barba, né? Ter barba, né? Sim. Então, assim, eu tô falando porque tem uma prima do meu marido que ela tá fazendo um tratamento de câncer que ela estava sem pelo nenhum. E aí ela começou a fazer sobrancelha comigo e quando eu vi a sobrancelha dela, que ela mostrou a foto do antes e depois, ela falou assim, eu tô usando um produto aí, e eu já conhecia o produto. Aí, quando ela falou o nome, eu falei, eu conheço. Mas só que eu falo com as minhas clientes, mas elas não se atentam. Porque tem que ir na dermatologista e pedir, né, certinho. Eu não posso prescrever isso, porque eu não sou médica, né? Então, o minoxidil tem que ser prescrito? Tem que ser prescrito. Nossa. Na farmácia vende, né? Mas só que são meio arriscados. Os efeitos colaterais, né? E, às vezes, a fórmula é mais fraca, entendeu? Se você quiser uma eficácia maior, aí você tem que pedir a receitinha médica ali com a dermatologista que ela vai passar próprio para você e para sua pele. Querendo ou não, é um remédio, né? Sim. E nasce pelo. Você vê a potência do negócio, entendeu? Sabe quem tá passando isso aí? Vinícius. Meu irmão.
Na barba? Ele tava, não, Aqui? tava ficando Mas cresce, calvo. Ele cresce. Tem como tomar e tem como aplicar, né? o cabelo dele tava ralinho aqui, Sim. dos lados aqui. Aí ele começou a Ó, tomar e gente, deu uma melhoradinha assim, ó. minoxidil funciona mesmo. Vocês podem procurar, né, a dermatologista e pedir para prescrever. Tem o minoxidil e fator de crescimento. Estimula mesmo o crescimento. Sim. Então, assim, por isso que a minha visão é o quê? Que no futuro, essas jovens de hoje, essa geração, não precisa de fazer micro. Então, assim, o que vai valer é ter a sobrancelha natural. Então, assim, já tem pessoas no mercado, igual eu falei, que trabalham com reconstrução de sobrancelha. O que é reconstruir a sobrancelha? Não é tirar o pelo, é deixar o pelo crescer onde precisa. Porque, olha só, às vezes a pessoa fala assim, Aline, minha sobrancelha não cresce mais, é falhada. Mas eu vejo uns pelinhos, as penugens bem fininhas. Às vezes o pelo está querendo ali desenvolver, aí vai lá e tira. Passa uma navalha, tira. Aí ele nunca vai desenvolver. E a sobrancelha tem uma estrutura, eu falo que tem fios principais e fios secundários. Os secundários é aqueles mais fininhos, os principais são os que mais você vê, os que são mais escuros. Sim. É igual planta. Quando você poda os galhos mais velhos, aí crescem os brotinhos novos. Então, esses pelinhos novos é como se fossem os brotinhos novos. E aí eu mostro para o cliente, ó, aqui está crescendo, tá vendo? Então, vamos deixar ali. Aí eu em casa, você vai passando um olhinho, você vai passando um minoxidil. Aí, com 6 meses, a pessoa já está com a sobrancelha recuperada. Então, assim, para que eu vou indicar micro, sendo que ela pode ter a sobrancelha naturalmente? E outra, a sobrancelha natural, ela realça a beleza dela, do perfil dela, das raízes, sabe? Você tem as suas raízes, você tem os seus traços. Sim. E eu não tenho um padrão para todas as clientes, entendeu? Para todo mundo. Eu sigo a simetria do rosto, né? A característica. Você vê que as japonesas têm uma sobrancelha mais reta. A pessoa que tem um rosto mais quadradinho tem uma sobrancelha mais arqueada. Você tem que seguir o que tem na estrutura. Então, não fica artificial, fica uma coisa natural. Então, quando você não tá lá no seu salão, assim, no seu espaço, na verdade, trabalhando, assim, quando você sai na rua, você fica reparando sobrancelha. Claro, é o tempo todo. É na rua, é no jornal, é nas crianças. Eu olho para o bebezinho assim, eu já olho assim, nossa, a sobrancelha puxou do pai, puxou da mãe. É tão natural, não acaba tem jeito. carregando a personalidade da pessoa, né? Sim. Só de bater o olho você já consegue ver qual é o problema. Sim, já. Meu Deus. Porque é muitos anos, né? Eu lembro que no início, Breno... Tô até com medo. O que essa mulher tá pensando da minha sobrancelha? Vou até esconder aqui. Nada. Mas a sobrancelha sua tá um pouquinho fina. Você acha que a sobrancelha da pessoa traz também uma personalidade da pessoa, como está? Claro. É, né? Sim. Porque, igual eu tô falando, tem um contexto, né? Aham. Familiar. Por exemplo, as meninas, uma pessoa que vem até mim que tem... Normalmente as mineiras têm a sobrancelha bem grossa e escuro o fio. Eu já reparei, assim, as mineiras têm as sobrancelhas bem escuras, né? Eu atendo muitos clientes de Minas, tá? Inclusive, eu vou frisar aqui que algumas me acham e falam assim, você foi um achado. Porque o mineiro está tendo dificuldade de encontrar profissionais que atendam bem. E aí, quando me encontra, fala assim, você parece de Minas. Mas é porque minha origem é do interior. É aquilo que eu falei, que pode acontecer um boom aí das clientes vir de longe aí e fazer fila no seu espaço, né? Porque quem faz com carinho e faz bem, né? Isso aí. Então, assim, Adeilson, a sobrancelha, eu vejo assim, segue a linhagem da pessoa mesmo, da sua família. Uhum. Então, você tem... Imagine, você carrega tem, traços, né? Assim, né? Você tem estrutura de pelos grossos, né? De sobrancelha. Aí, imagine se ela chegar em casa com a sobrancelha bem fina, com as irmãs lá no aniversário, né? Na família, e falar assim, o que você fez? Porque o padrão da família é todo mundo com a sobrancelha grossa. E ela está com a sobrancelha fina. Então, eu mostro isso também, entendeu? Porque você tem que valorizar o que você tem. Você se sentir bonito com o que você tem. Não é só fazer a sobrancelha. Você trabalha também com resgate, né? Da personalidade da pessoa em relação à sobrancelha, cara. Isso aí. E é potência, sabe? Porque a cliente, quando termina de fazer a sobrancelha, ela já joga o cabelo, ela já se ajeita. Sente toda, né? Já se sente. É top. É um e o conjunto, homem também, né? tá? É um conjunto, o homem também. Eu atendo um cliente que ele é pastor e ele ama fazer sobrancelha. E ele tinha, né, um medo, né? Um receio, né? De
de não fazer, mas Aquele assim... preconceito, né, que as pessoas, né, acaba... Isso aí. Mas rotulando. hoje não, ele ama e ele fica mais jovem, ele fica mais... ele gosta mesmo. Então, ele fala assim, Aline, olha como que eu fiquei jovem. Eu acho isso legal, porque a pessoa se sente mesmo. E a gente tem que se amar, né? Se cuidar. Galera, Importante. estamos aqui batendo um papo com a Aline Cristina. A Aline Cristina, que veio do interior, né, aqui do estado do Espírito Santo. Nasceu precisamente ali em Guatemala, né, Aline? Guatemala. Que é município de Ibiraçu. Eu nasci em Joneiva, né? Fui criada em Guatemala, foi né? criada em Guatemala, que também eu fiquei sabendo que Guatemala é um mato, né? Um capim. Isso aí. Que se chama Guatemala na Noruega, é isso? Que veio lá das origens do América Central, sim. né? E aí acabou... E tem um país também com esse nome. Sim, Tem. também. E aí, Guatemala é um bairro que fica aqui, né, em Ibiraçu, no município de Ibiraçu. E a Aline veio de lá, né? Veio para a Vitória com o quê? 18 anos, né, Aline? Eu vim com 19. 19 anos. Casou e veio embora para a cidade. Não tinha essa expectativa toda, né, que está acontecendo com ela hoje, mas tinha uma força dentro dela, que é como ela hoje fala, que é uma força de uma... Como é que é? Uma onça, né? Uma leoa, né? E ela fez fluir, né? Trazer essa onça de dentro dela e colocar para fora, e começou todo esse projeto, né, de design de sobrancelhas naturais. Foi aí que ela se encontrou, como ela falou assim, apaixonou pela área. Amém. Né? E é uma conquista, né, que vem, né, sendo conquistado cada dia, né? Ainda não está finalizada ainda essa história, porque ela simplesmente está começando. Então, você que está aí passeando aí no YouTube, encontrou esse canal, encontrou essa podcast, você está vendo a Aline aqui, aí você, quem é essa mulher? Não é a mulher da Globo, não é a mulher do SBT, não é a mulher dos canais famosos, mas é uma guerreira, uma batalhadora, né? Uma mulher de fibra, né? Onde que coloca a mão, faz acontecer, e fez acontecer esse segmento que hoje ela está enganjada aí, que é as sobrancelhas naturais, e o espaço dela é lindo na casa dela. Então, dá um clique aí, se inscreve no canal para você nos ajudar a divulgar mais empreendedora como ela, né? As pessoas que estão começando, que estão, né, querendo ter uma visibilidade para o mundo. Esse é o canal certo, é o canal da podcast do Anonimato, onde que a gente vai trazer as pessoas que estão escondidas para ser revelada para o mundo. E hoje nós estamos batendo um papo aqui com a Aline Cristina, nossa convidada, homenageando os Dia das Mulheres, que foram na quarta-feira, mas nós estamos no mês do Dia das Mulheres, que todos os dias é o Dia das Mulheres. E hoje estamos com essa guerreira aqui, mãe, esposa. Nós não temos nem palavra para denominar tanta qualidade que ela tem. Mas esse papo aqui você já vai conhecer como que a Aline, né, é. Né, Aline? Pode continuar aí, Breno. Eu fiquei sabendo que você participou da palestra. Como é que funcionou esse convite e tal? A palestra, né, do Sebrae, né? Sim. Então, eu conheci a plataforma, né, do Sebrae através de um evento de mulheres, né, da Liliane Porto, de mulheres empreendedoras, né? E um evento, assim, maravilhoso, que eu indico todas as mulheres que estão empreendendo, que estão começando, que querem empreender, a participar. E, assim, quando você participa desses eventos, você conhece outras pessoas, né? E aí, eu comecei a seguir a página do Sebrae, né? No Instagram. E aí, chegou até a mim uma divulgação de um projeto que eles estavam fazendo, que foi lançaram a primeira turma, e eu fiz parte dessa primeira turma. É um curso mesmo, que até a professora Josi falava assim, que era facilitadora, falava assim, gente, aproveita a oportunidade, que isso aqui é como se fosse uma pós-graduação em empreendedorismo, né? Então, assim, era um curso, e aí nesse curso teve as aulas, né, online, foram mais de 6 meses de curso, né, toda quarta-feira, e aí teve uma semana de consultoria coletiva. Esse curso foi focado em quê? Assim? Foi focado em como você montar um negócio, uma estrutura do zero. Para quem já tem, te direcionar, né? Onde você está, o que você tem que fazer. E para quem estava começando, como você... Abordou vários temas, né? Marketing digital, cliente no centro, autoconhecimento e propósito, finanças, tudo sobre um negócio. Então, assim, eu caio como de paraquedas ali no meu...
Porque não foi indicação nenhuma. Eu vi lá no Instagram e apareceu para mim, né? Aí eu fiz essa semana de consultoria coletiva e aí a gente tinha oportunidade de abrir o microfone, porque as aulas eram gravadas, a gente ficava quietinho ali. Gravadas não, era ao vivo e a gente ficava quietinho só ouvindo. Aí nessa semana tivemos a oportunidade de conversar, né? Com menos pessoas. E aí a Janine, que era que facilitava o curso, assim. como se fosse a coordenadora do curso, ela foi e falou assim, eu lembro que ela falou assim, olha, gente, vamos aproveitar a oportunidade, abre os microfones para vocês conversarem, fala do seu negócio. E aí eu fui, na segunda-feira eu fiquei quietinha, eu me inscrevi em todos os dias. Né? Você poderia escrever em um só ou dois, mas eu quis todos, né? Aí consegui fazer em todos os dias. Aí no segundo dia eu fui abrir o microfone e comecei a falar, né? Do meu conhecimento, do que eu passei. E aí ela viu que eu, né? Eu acho que ela viu que eu, e aí ela me convidou. Falou assim, Aline, eu quero fazer um convite, né? Para você representar as 300 mulheres que se inscreveram no curso. E aí você vai representar elas, receber o certificado. Só ia uma? Não, ela falou comigo que iam ser 3. Sim. Aí ia ser eu e mais 2. Aí no dia, né, chamaram as 3 no palco. Foi eu, foi esqueci o nome. Na verdade, foi uns 6, eu acho. Foi a que faz a boneca, eu esqueci o nome dela agora. Todas do curso? Do curso. Sim. Então, assim, que abriu o microfone para falar ali no dia, eles chamaram. Foi o que eu percebi, entendeu? Quem quis, né, se envolver e tal. Então, quando você aparece, né, quem não aparece não é lembrado, né? Sim. Então, quem não é visto não é lembrado, isso aí, né? quem não é visto não é lembrado. Então, eu falei, eu preciso perder essa vergonha. Porque apesar, Breno, de eu estar nesses eventos aí, as pessoas falam, você está tão em evidência, você está lá e tal, mas eu tenho vergonha ainda. Sim. Sabe? Eu gosto de falar. Eu amo falar. Os clientes já até sabem que a Aline ama falar, mas aparecer, para mim, eu ainda fico com vergonha, sabe? Mas aí no dia eu perdi. Está sendo quebrado, né? Está sendo quebrado, está sendo trabalhado. Mas sua vergonha, eu acho que ela só vai até o primeiro passo, cara. Né? Você dá o primeiro passo, acabou sua vergonha e já era. Foi assim que aconteceu, né? Você viu lá, não quis falar, e foi no outro dia falou e deu certo, entendeu? Então, você não tem essa vergonha, tudo. Já tá aqui conversando com a gente. Uma coisa vai puxando a outra. Cara, a primeira entrevista que eu fiz com ela, Sim. cara, ela já foi ali de uma grandeza estrondosa, sabe? E assim, é importante falar que aquilo não foi combinado, né, Deilson? Verdade, foi bem assim, sem espontâneo. Script, né? Tava na inauguração, aí eu, não posso perder esse momento. Aline, vamos fazer uma entrevista? Foi a primeira, né? Não, vamos fazer, cara. E assim, cara, foi muito bom, porque assim, você acabou também pegando uma experiência de falar, né? Na oratória, e você começou a desenvolver, já foi parar no Sebrae. Agora você já está aqui na podcast, Sim. daqui a pouco você vai... Foi o que eu te falei, né? Você foi o meu divisor de águas, sabe? Eu tenho muito a agradecer a você, porque a gente tem que dar oportunidade para quem dá oportunidade para a gente, né? Você está me dando oportunidade, vocês de novo. E você está nos dando agora, né, Breno? A honra receber você aqui no podcast aqui do FunturaCast, a parceria. E a parceria que só vem a brilhantar o nosso trabalho, né, Breno? Como é que a mulher fala tão bem, chega aqui, se senta e fala que tem vergonha? Então, eu tenho vergonha de aparecer, imagem. Rapaz, mulher espontânea demais, doido. Eu gosto de falar. Você é louco, mulher tem assunto com força. Puxa um, puxa outro, quando você vai ver. Gente, que isso? Fala bem, rapaz. Perde essa vergonha. Ali, eu quero assim sair desse cenário aí do empreendedorismo agora e transportar um pouco assim, para o seu passado, né? Da onde que você nasceu, como que foi sua vida, assim, né? Durante esse período, né? De criança, né? A gente já está quase chegando aí no final. Queria que você desse uma explanada aí, né? Para vocês hoje chegar aqui não foi assim, né? Não. Assim, como é que foi? Você nasceu numa família de quantos irmãos, né? Mãe, fala para a galera, para o pessoal saber um pouquinho da sua história, da sua raiz, né? Também. Sim. Então, Deilson, minha família, né, lá de Guatemala, do interior, vim de uma família bem humilde mesmo, né? Você conheceu a minha família, Deilson teve a oportunidade de conhecer. Então, assim, eu tenho 4 irmãos, somos 4 irmãos, né? Uhum. Eu sou a mais velha.
Então, assim, eu peguei a fase mais tensa na época, né? Então, assim, a gente não tinha condição financeira. Meu pai trabalhava como feirante, mas aí depois meu pai ficou ruim, né? A mente dele, né? Inclusive, até hoje, a mente dele não está muito legal, né? E ele tem depressão. Aí, depois, meus pais se separaram. Então, assim, eu fui criado num ambiente muito complicado, assim, de violência. Meu pai, né? Via, né, a violência ali dentro de casa. E hoje as pessoas me falam assim, Aline, você é tão tranquila, tão mansa. Só que eu não era assim. Entendeu? Eu era barraqueira mesmo, briguenta. Rapaz, eu não lembro do seu pai, não, cara. Eu achava que seu pai era uma pessoa, agora você tá falando... Meu pai era... Eu achei que meu avô, pai talvez. Já tinha morrido e tal. Sim. É seu avô, será, essa pessoa? Acho que é seu avô, meu avô. Porque, assim, a referência... O que vivia andando por lá... Então, é meu pai. É seu pai, mas... Ele não morreu, não. Então, ele tá vivo. Baralhei foi tudo aqui agora. Então, porque meu pai ele tem esse problema, né, de depressão, de problemas mentais mesmo. Então, sim, assim, ele não mora com a minha mãe mais, que eles se separaram, né, quando minha mãe engravidou da minha irmã, a Miss Leide, a mais nova, né, e eles não moram juntos. Então, meu pai mora junto com a minha avó paterna, né. Então, assim, a relação que eu tenho com ele, eu falo assim, eu honro meu pai, sabe? Tanto que no meu casamento... Eu fiz questão que ele entrasse comigo, né? Mas, assim, é uma relação meio... Eu falo que tem umas certas barreiras, mas eu acho que por causa dessa dificuldade que eu tive com ele na infância, sabe? Sim, Porque eu não trauma, tenho... querendo ou não, cara. São por mais traumas. Que você tente relutar, assim, são traumas que você carrega, né? Infelizmente. Então, assim... Mas eu converso com ele, né? De vez em quando eu falo com ele. Eu falo, oi, pai, dou a mão e tal, já abraço, tá senhorzinho né? já, ele? Não, meu pai é novo. Bem novo. Ele é bem novo, né? Então, assim, a minha irmã, a Elane, que está mais engajada com ele, conversa, né? Tem mais contato. Eu tenho contato, igual eu tô falando, né? Honro a ele, não tenho raiva dele. Um pouco mais distante. Mas né? eu ainda... mora aqui, e tento, né? Já tentei resolver a questão do problema dele e tal, eu, meu esposo. Mas, assim, tivemos dificuldade, porque realmente ele... avança em cima da gente, né? Meu pai já ficou internado no Adalto, né? Então, ele fugiu. Inclusive, ele foi para lá em Rio de Janeiro, quando eu tinha uns 13 anos. Ele fugiu do Adalto. Na época era Adalto, não sei se é esse nome ainda. Mudou. Aí, ao invés dele... Aí ele fugiu achando que estava vindo embora para casa, né? Ele foi para o Rio de Janeiro. Aí ele foi parar lá. Loucura. Aí, na época... ele pediu comida, eu acho que uma pessoa lá no local, e aí a pessoa perguntou onde ele morava. Aí ele falou, aí na época não tinha rede social, essas coisas, né? Tem muitos anos, eu tinha uns 13, 14 anos por aí. E aí descobriram o número da Prefeitura de Ibiraçu, e aí entraram em contato e trouxemos ele de volta, né? Sim. Mas aí aconteceu muitas outras coisas, depois ele foi atropelado. Eu te perguntei isso aí, Aline, cuidei. também, assim, nem é para também... contar tudo, mas é só para as pessoas saberem que hoje você está num patamar, né? E as pessoas olham assim para você, como você falou mesmo, que as pessoas olham para você e vê essa tranquilidade, vê essa força que vem dentro de você. E eu acredito também que essa força também vem um pouco da sua mãe, né? Que sua mãe também é uma mulher muito guerreira, uma mulher de fibra. E para você também mostrar que as dificuldades se vence também. Sim. Não é verdade? Porque você tem uma história que, tipo assim, na infância, que teria tudo para te atrapalhar hoje. Mas você não jogou a culpa nos seus pais. Não. Você fez do desafio uma limonada e vão para cima. E eu acredito que a sua meta é ir cada vez mais longe para também trazer os seus pais para bem perto de você, né? Não que vai ficar dentro de casa, mas também ter mais estrutura para cuidar, né? Isso, para manter. Seus pais. Tá mais perto. Inclusive, ciclo, vou falar de uma terapia que eu fiz, Breno, que vai servir para todo mundo aqui também que está me ouvindo. Chamada Barra de Axis. Na época, foi em 2020 que eu descobri, né, com a Deise maravilhosa, terapeuta. E aí eu pude descobrir isso lá da minha infância, os traumas que eu tinha, né, de sentimentos. Igual você está falando assim, a força que você tem. E a gente, às vezes, não sabe a força que a gente tem.
porque esses traumas fica dentro da gente e bloqueia, né? E aí ela fez essa terapia em mim, mas antes de fazer a terapia, ela teve uma conversa, e ela querendo saber o contexto da minha história, né? Como que era na sua casa? Aí eu fui falando com ela, né? Que a gente não tinha uma estrutura física legal, assim, de casa. A nossa casa era de madeira. Inclusive, até pouco tempo, né? Que minha mãe foi construindo as casas aos poucos. Né? Então, assim, eu conto isso para as clientes para falar assim, olha, a gente fala que não tem condição, mas a gente arranja condição onde não tem. E aí, o que acontece? Ela falou assim, mas como que era? Eu falei assim, olha, eu era a irmã mais velha, então... minha mãe escolhia as coisas que dava, não era o que eu gostava. Então, eu só tinha 2 bermudas, que eu lembro que eu ia para a escola, e 2 camisas. Né? Tinha um uniforme, mas eu não conseguia comprar. Então, eu ia para o caça-roupa para todos os lugares. Na época, eu era católica, então eu ia para as rezas, para as missas, eu ia para a escola, e eu ficava com vergonha, sabe? Porque, imagina, você... E ela me cuidava assim... eu andava do jeito que dava, sabe? Então, é o que tinha, né? É o que tinha. E aí, eu lembro que quando ela me levava no supermercado, aí eu nunca podia escolher nada o que eu queria, né? Era o que dava para comprar. Então, mãe, eu queria um iogurte. Ah, mas não tem como comprar. Aí ela comprava o que dava, né? Ou às vezes não comprava. E aí eu fui crescendo assim. E aí, quando eu casei, eu tinha dificuldade de comprar as coisas para mim, né? Assim, eu comprava para o Rodrigo, né? Comprava para alguém, eu dava presentes, eu sempre fui de presentear. Você já foi ao contrário, de várias pessoas que já viveram isso, quando tem uma situação um pouco melhor, vai lá e quer comprar o supermercado todo. Você já foi ao contrário. Sim, aí eu pensava assim, eu dava o melhor para os outros, mas para mim eu bloqueava. E aí a terapeuta me fez entender por quê. Porque ela falou, Aline, você era a mais velha, então... você aceitava o que te dava. Hoje você tem a oportunidade de ter o seu, mas só que na hora de comprar você bloqueia. Porque, por exemplo, isso aqui vale 200. Eu tenho 200. Só que eu pensava assim, isso aqui vale 100, então eu vou comprar o de 100. Mas eu gostei do de 200, mas eu vou comprar o de 100 porque o 100 vai sobrar para fazer uma outra coisa. E aí ela falou assim, isso você trouxe lá de trás. Porque era assim dentro de casa, sabe? Uhum. Tinha que comprar... o mais barato, ou o que dava, porque tinha que sobrar para o outro. Então, eu não tinha o que eu queria, eu tinha o que me davam, sabe? O que podia ter. E aí, quando ela falou isso comigo, que eu fui entender, porque eu não era assim, toda embelezada, usava essas coisas aqui. Eu era bem basicona, sabe? Então, para você entender o que está dentro de você, você precisa saber dos seus traumas lá de trás. Sim. E aí que foi quando eu quis desenvolver a micropigmentação, porque eu tinha feito um curso, Brenda, em 2017, eu fiquei travada porque eu fiquei bloqueada, com medo de atender, com medo de dar errado. E aí essa terapeuta foi falando, não, Aline, se tem um protocolo, não precisa você ter medo, né? O que você tem em relação à sobrancelha? Você acha que eu pensava assim, é pecado? Ela falou assim, que eu achava assim que era pecado de fazer sobrancelha nas pessoas, porque como eu sou evangélica, né? Uhum. Então, das pessoas me julgar. Aí teve uma hora que ela olhou para mim e falou assim, então você tem medo do julgamento das pessoas? Aí eu falei, sim. Aí eu falei assim, pois é. Aí ela olhou para mim e falou assim, Aline, você conhece Jesus, né? Você sabe o que Jesus fez, né? Por todo mundo. Sim. Então, ele veio, morreu na cruz por todo mundo, não tinha pecado nenhum, e as pessoas criticaram ele. Aí ela olhou para mim assim, Adeilson, e falou assim, quem é você, Aline, para achar que ninguém pode te criticar? Você acha que você é quem? Nossa! Desse jeito. Aí, quando eu vi isso, eu falei assim, meu Deus. Então, assim, essa questão da micro ser pecado e tal, tirei da minha mente. Porque eu não tinha esse entendimento, mas eu tinha medo do julgamento das pessoas. Sim. E aí ela falou outra coisa, falou assim, e a micro, Aline, vai poder trazer o que para você? Aí eu falei assim, eu vou poder, né? Se eu começar a fazer micropigmentação, vou poder trazer um atendimento a mais para os clientes, oferecer algo a mais, vou poder melhorar ainda mais a sobrancelha. Ela olhou para mim e falou assim, não, Aline, vai poder trazer renda para você. Você vai poder ganhar mais.
Aí ela falou assim, tá vendo que o dinheiro não é prioridade para você? Porque eu não tinha isso lá no passado. Sim. Então, assim, eu pude entender por que eu agia daquela forma, por que eu não pensava Sim. grande, sabe? E aí eu comecei a mudar as minhas atitudes em relação a mim mesmo. É Que eu isso era aí. bem básica, você lembra, né? Sim, mudou a Eu atitude. tinha medo de falar, né, Deus? Então, quando eu conheci você, né, eu com o amado companheiro Rodrigo Romero, Desbravadores. os bravadores de onça, né? O homem que caça as onças. Eu sou a onça. E os trata, né, e faz elas, né, Isso aí. Sim. De selvagem ficar, né, social. social. Isso foi o quê? 2004 que você conheceu? Foi o quê, Rodrigo? Não, 2004 não, moço. Foi o quê? 1997? Que nós conhecemos a Aline. Desceram lá pra É. aquela região lá. Foi 2004, rapaz? 97, você é louco, moço? Você tinha um- Acho que eu conheci ele em 94, 97, né? Acho que foi isso. Aí, quando nós conhecemos você, né, a gente fazia um trabalho evangelístico, né, na sua região, e o primeiro culto que a gente fez na rua, veio um monte de gente, inclusive você. Sim. Você logo já foi um destaque ali. E isso que aconteceu ali, a gente já notou logo em você uma diferença. Você conta que teve esses traumas todos, desde criança, né? Na família, né, ali com seu pai, separando e tal. No colégio, como que você lidava com essa situação para você trazer isso para você? Porque não tem, né? Mas naquela época a gente já via essa energia dentro de você, essa vontade de viver. Você pensava já grande assim, você pensava assim, não, um dia eu vou sair daqui, vou trabalhar, vou dar condições para minha família. E isso queimava dentro de você, é por isso que você era assim? Então, Deus, eu não pensava eu achava que não tinha futuro. Você achava isso? Não tinha? Achava isso, porque Porque não era isso O que você olhava ao redor te mostrava que, né? Era o que... não tem expectativa, sabe? O lugar que ali, Guatemala, era, apesar de ser humilde, né? Mas era assim, um povo aconchegante, eu amava aquele lugar. Mas não tinha futuro, Sim. sabe? Em questão financeiramente. Né? A nossa família era a família mais pobre que tinha no bairro, sabe? Então, a gente sempre recebia doações. Uhum. Então, assim, não tinha Você expectativa. acha que você ia casar e ia ficar por ali, né? Sim, antes eu pensava que eu ia casar, mas eu não imaginava, assim, que eu ia ter uma expectativa Não pensava em boa. futuro? Não pensava. Não tinha como, cara. porque- Se você parar e analisar a situação toda que ela te contou, pô, como é que você vai pensar que você tem um futuro, cara? Sim. Não, é porque... Eu era muito inteligente na Sim, escola, então. sabe? As professoras, inclusive, teve 2 professoras que quiseram me adotar. Pegar mesmo para eu criar. Aham. Teve uma professora de português, a Lourdes, que era fera no português, e tinha uma outra professora que eu não lembro o nome dela agora, que também falou a mesma coisa, que falou com a minha mãe, inclusive. A Aline é muito inteligente, porque eu só tirava notão nas aulas, era muito dedicada, e aí... só que minha mãe ficou com medo, né, de deixar. Porque elas já viram que eu não ia ter uma expectativa de futuro, sabe? Um desperdício. Porque eu tinha uma inteligência, mas quem que ia bancar? Porque você tem que ter alguém para financiar, Sim, né? sim. E aí, quando na época, não tinha essas oportunidades, né, de Enem, de você fazer... Porque até fiz, na época, Enem, mas não tinha direito a você ter uma faculdade, né, de graça. Mas não tinha expectativa. Então, Cara, assim, quando... Inclusive, eu entrei em depressão na adolescência. Saindo do ensino médio, eu entrei em depressão. Foi no final do terceiro ano, né? Do último ano, na época era terceiro ano. Eu entrei em depressão. Os professores ficaram até preocupados comigo, porque, de repente, assim, né? Não tinha um motivo. Mas eu acho que era todo o contexto que eu vivia, né? Teve motivo, sim. Tá louco? Cara, Sim. eu fiz essa pergunta exatamente para chegar, né, essa outra, Sim. né, essa conclusão, na verdade, porque eu vejo assim, às vezes as pessoas têm a oportunidade de conhecer Jesus. Quando as pessoas oferecem, você já conhece Jesus? Sim. As pessoas têm um bloqueio, que já acham que conhece, né? Mas conhecer Jesus e é ir além da salvação, Sim. né? Conhecer Jesus é ter essa oportunidade de vida mesmo, que
quando você conheceu o Evangelho, quando o Evangelho entrou ali na sua vida, né? Te deu uma oportunidade de enxergar novos horizontes. Igual você falou assim, eu não tinha pela situação que eu vivia ali. Sim. Mas quando você acaba deixando esse reino entrar dentro de você, esse reino acaba explodindo ali novas sensações em você e trouxe você até aqui, até o... Sim. Não é isso? Eu falo que Deus tem um plano para nós, né? Desde quando a gente está dentro da nossa barriga, da nossa mamãe, Ele tem um plano. Então, Ele tinha um plano para mim desde criança. Uhum. Inclusive, eu comecei a frequentar alguns ambientes, né, de igreja, né, de grupo familiar. Daqui a pouco, foi até o pessoal da presbiteriana. Eu era criança ainda, tinha uns 10, 11 anos. E aí, depois, né, surgiu Adeilson, né, e Rodrigo, que chegaram ali em Guatemala. E, assim, Jesus entrou na minha vida para mudar a minha história, sabe? Então, assim, eu aceitei o plano que ele tinha na minha vida, porque o que eu estava passando não estava legal. Eu estava com depressão, a minha estrutura da família não estava legal, o ambiente, né, familiar. E aí ele veio, né, chegou até mim e eu acatei o plano dele, né? Aceitei esse plano que ele tem na minha vida. Então, assim, tudo que eu faço, Adeilson, eu coloco ele na minha direção. Sim. Senhor, é isso que o reino em primeiro lugar, né? Eu trago Jesus para o meu negócio. Sim. Entendeu? Inclusive, as clientes sentem isso. Eu não fico falando de Jesus o tempo todo, mas nas minhas atitudes, Sim. elas sentem Jesus na minha vida. Sim. Inclusive, elas falam isso. Você tem algo diferente. Então, acho que tudo que está acontecendo na minha vida é para honrar esse Jesus maravilhoso que fez. E eu honro pessoas que Jesus enviou na minha vida, né? Você, né? O Rodrigo, o Porfiro, o Gorete e tantos outros irmãos que estão, né? São a base, né? Minha mãe, são a base de tudo que eu estou vivendo, né? Olha, chegamos aí no final, né? Vou deixar a Breno voltar ali, chama a Breno lá, fazendo favor, para a gente fazer um bate-bola com você. Mas eu queria que você olhasse para sua câmera ali e falasse com o público, né, que está te vendo, está assistindo essa podcast agora. Dá-se uma palavra, né? Uma palavra poderosa mesmo, né? Que a palavra tem poder. Eu acredito que você é uma profeta, né? Para mudar, né, o leme da vida das pessoas. Às vezes as pessoas estão em casa, estão sem expectativa nenhuma, atravessou uma pandemia, um governo confuso. As pessoas às vezes estão até com a situação financeira boa, mas não tem aquele ânimo, sabe? Para começar o seu próprio negócio. Né? Cheguei a arrepiar agora. Sim. Não tem aquela atitude de ir para cima. Ir para cima, né? Tem até o dinheiro, às vezes. Tem uns que não têm o dinheiro, né? Mas tem uns que têm até a vida financeira, tem até o investimento, mas não sabe, estão todo perdido. Sim. Entendeu? Tá faltando o quê, você acha, para a vida dessas pessoas? Eu queria que você olhasse ali naquela câmera e falasse, né, um pouco agora com esse povo, depois a gente vai fazer as considerações finais. Beleza. Então, eu acho que você tem que entender que você não está sozinho, sabe? Você busque ajuda. Se você não sabe como começar, procura ajuda, né? Tem várias plataformas aí que você pode se direcionar, né? E entender qual o objetivo, qual o seu propósito. Primeiro, você tem que entender o que você precisa. Eu preciso de dinheiro, né? Mas, igual no meu caso, né? Eu precisava de dinheiro e queria ficar perto do meu filho. E aí, eu quis conciliar a profissão, né? De fazer algo que eu gostei e ter uma renda e ficar perto do meu filho. Então, tudo qual o seu objetivo, qual o seu propósito, né? Então, assim, para as mães, que eu sei que a dificuldade, às vezes, é conciliar isso, o trabalho com os filhos. E entenda que, se você fizer algo que você gosta, né, vai facilitar você começar a empreender. E você pensar o seguinte, nós brasileiros, nós somos, Adeilson, nós não fomos ensinados a empreender. Né? A gente sabe, porque o brasileiro dá um jeitinho. Mas, se você entender que você pode começar algo, né? Uma ideia que você tem, algo que você gosta. Eu falo assim que
Nos Estados Unidos, não tem aquele programa do Eu, a Patroa e as Crianças? Sim. Que Todo Mundo Odeia o Chris. O Julius, né? 2 empregos. Então, ele fala assim, a Rochelle fala, meu marido tem 2 empregos. Porque diz que lá é natural a pessoa fazer algo que gosta e algo do status. Então, às vezes, você fala assim, eu quero ter uma faculdade, mas eu não quero ser manicure. Porque manicure não tem status. Mas mudou isso. Sim. Né? Nossa, o que a área da beleza. O que tem de mulher mudou, fazendo isso daí, cara. Porque hoje em dia não é mais o diploma, é a renda. Às vezes, uma pessoa que faz. E vem inovação também, Sim. né? A unha postiça, a unha de gel. Cara, eu conheço umas 3 meninas que montaram um espaço também, assim, pra trabalhar com unha de gel, assim. Então. Ou seja, foi uma coisa que eu até falei no começo. Eu acho que cada dia que passa, a sociedade está se cuidando mais, principalmente as mulheres, né? Até falando mesmo, de estética, assim. Sim, até mesmo as pessoas também elas ficam preocupadas com a imagem, porque sempre tá ali tirando foto para postar em rede social, para estar em evidência. Todo mundo então, quer aparecer bonito na foto. A área da beleza não tem crise. Então, procure algo que você goste, entendeu? Que você identifica, né? Isso aí, conciliado com o que você do seu objetivo. Então, assim, eu sou formada em serviço social, mas amo a área da beleza. Pode ser que um dia eu volte a trabalhar com assistente social? Pode ser, porque o brasileiro, eu falo também que tem que ter mais de uma renda. Tem que ter o plano A, o B e o C. Porque tá difícil, sabe? Eu trabalho como design de sobrancelha, mas eu vendo semijoias. Né? Eu agora fiz uma parceria com uma empresa de produtos naturais para cabelo, que é a Anitta Cosméticos também, que vamos ter novidades aí, se Deus quiser. Então, assim, empreendedor não pode ficar parado. Ele tem que ter um plano B. Então, se você quer empreender, faça algo que você gosta. E o seu propósito? É ficar perto do seu filho? Então, eu quero ter uma faculdade. Então, sou manicure. Que foi até, Breno, uma dica que eu dei para uma menina lá de Ibiraçu, que eu fui atender ela, e aí, um dia... Posso contar aqui? Pode. Eu cheguei para ela e falei assim... Falei o nome dela, falei assim, você poderia trabalhar com unha de gel. Aí ela falou assim, Aline, mas eu não quero ser manicure a vida toda. Eu quero fazer faculdade. Aí eu falei assim, não, mas a unha de gel vai ser a base, porque aqui não tem expectativa, né? Lá em Guatemala. Você vai trabalhar com o quê? Tipo assim, você tem que ter uma renda para fazer faculdade. Então, a unha de gel vai te dar a base para você alcançar o seu objetivo maior, que é a sua faculdade. Aí... eu conversei isso com ela, né? E hoje, eu não sei se foi só isso, né? Mas hoje ela é formada em biomedicina. E continua, às vezes, fazendo uma unha ou outra aqui, porque, igual eu estou falando, a gente precisa ter 2 rendas. Então, se você quer fazer algo, né, de status, então você faz algo de status, você pode ter a sua faculdade. Às vezes você é formado em arquitetura, você é formado em, sei lá, em engenharia, mas gosta de costura, gosta de trabalhar no foto, UB. gosta de foto. Cara. Então faça algo assim que você gosta. Você pode manter os 2. E começar, né, Aline? Júlio, Tipo, ter começar, 2 né? empregos, entendeu? Então eu posso ser assistente social, se eu quiser, e posso ser design de sobrancelha, entendeu? Então, isso que você tá me falando até me lembrou uma fala do MV Bill, um rapper lá do Rio de Janeiro. Então. Ele fala, hoje em dia, na minha época, na minha época a gente não tinha muita oportunidade pra nada, assim. Sim. Muita coisa era negada a gente. Hoje em dia, se você quer fazer música, faça música, cara. Mas tem um plano B também. Isso aí. Entendeu? Não fica esperando só a música acontecer. Entendeu? A pandemia veio pra gente alertar a gente disso, né? Porque se parar, né, igual parou, e aí, o que você vai fazer? Então, a gente tem que ter um plano B. Sim. Então, assim, faça algo que é o seu objetivo. Se ficar perto do seu filho, digamos que você gosta de costurar. Faz um curso de corte e costura. Você vai conseguir ficar ali perto do seu filho. Faça um curso de fotografia. Algo que vai trazer uma renda e o seu objetivo. Que gosta, né? O objetivo é fazer uma faculdade, mas você não vê uma solução. Então, vai e faz algo que você consiga, né, ter uma renda ali. E o status, né? Porque a gente tem que ter uma profissão de status, porque a sociedade nos cobra, né? Então, você pode... Igual eu tenho assistente social, serviço social, mas eu amo fazer sobrancelha, né? E é uma área grande. Sim. Então, acho que todas as áreas você consegue se aprofundar, né? Avançar. E a gente está aí para crescer, sabe? Sim. Eu falo que se a gente não se adaptar a esse mundo digital, né? Esse meio, igual assim, a gente está para crescer. Então, a gente tem que aproveitar o que tem.
Então, o digital, né, tem muitos no YouTube, né, nas plataformas aí, para você pesquisar o que as profissões. E se a gente ficar achando assim, eu não vou me envolver nesse mundo digital, a gente vai ficar para trás. Né? É isso aí, galera. Ó, a dica da Aline aí, a primeira coisa que você tem que fazer é mudar suas atitudes. Isso aí. Muda suas atitudes, sua forma de pensar. Vai e corre atrás mesmo. Tem gente que fala que corre na frente. E o segundo passo é começar. Porque não adianta. Começa com o que você tem, sabe? Se você não começar, você vai ficar só lamentando. E tudo dentro tem de um tempo casa, certo, né? E as frustrações vão vir, as dificuldades acabam, né, sendo geradas. E aí você vai ficar ali, né, nesse mesmo barco ali, se afundando. Então, muda suas atitudes, vai para cima e comece o seu projeto que está engavetado. Isso aí. Conversamos aqui com a Aline, batemos esse papo aqui, né? Poderia se estender mais, mas a gente está enxugando um pouquinho mais para dar para a gente editar com mais facilidade e tal. Hoje nós estamos gravando, estamos editando, ainda não é ao vivo, mas no futuro a gente está pensando fazer. Mas é isso aí. Queremos fazer aqui umas considerações finais com a Aline e vou dar a oportunidade para o Breno começar, né, já falando, e depois eu converso também. Fazer o bate-bola? Fazer um bate-bola com ela, né? Sabe como é que funciona o bate-bola jogo rápido? Eu pergunto e você me responde na hora. Meu Deus. Tá. Vamos lá? Vamos. Um sonho que você não alcançou ainda. De poder ter uma estrutura financeiramente para minha família. Ficar tranquilo, sabe? Uma referência assim, que você tem. Uma referência é a minha mãe. Guerreira, firme. Dona Rosa, né? Dona Rosa. Saudade de Dona Rosa. Muitos anos que eu não vejo Dona Rosa, cara. Você tocou nesse que falou do barraquinho de madeira, tá? Rapaz, eu lembro desse cara. E tipo assim, eu chegava lá, eu me sentia muito... Eu era muito menorzinho, muito pequenininho. Eu sentia um aconchego muito grande, um amor, né? Que ela tem por todo mundo. Ela é uma pessoa fenomenal, cara. Por você ser assim, você é um reflexo muito grande dela. Sim, entendeu? Verdade. Uma saudade. Você tem saudade de quê? Da minha avó. Sua avó? Minha avó. Saudade da minha também. Eu tava, essa semana passada eu tava lembrando bastante dela. É isso. Uma conquista? Uma conquista é poder estruturar mais o meu negócio, né? Igual vocês falaram, de ser reconhecida mesmo aqui no estado, das pessoas me procurarem, né? Sim. E falar, olha, a menina da onça, né? Ser como referência de sobrancelhas naturais, né? E eu sei que vai dar certo. E para finalizar, amor. Meu amor lindo, maravilhoso, Rodrigo Romero, que eu amo. Eu ia perguntar ela qual é o animal preferido dela. Qual é o seu animal preferido? A onça. Ah, jura? Com certeza. A onça representa eu mesmo. Aline, Fera. Deus para você. Deus e fé, né? Deus é tudo na minha vida. Tudo. Sim. Se não fosse Ele, eu não estaria aqui, eu não estaria viva, eu não teria nada do que eu tenho. Deus é tudo na minha vida. Um esporte que você gosta, assim. Eu parei na frente dessa televisão porque tá passando esse esporte. Esporte, eu já joguei futebol, Adelis. Já jogou futebol? Já. Então você gosta Acho de futebol. que futebol. Futebol. Eu já joguei. Show. É isso aí, galerinha. Mais um podcast aqui, o 4º episódio do FonturaCast. Isso aí, você que não está inscrito, se inscreva lá, indica aí o nosso podcast. É um podcast que está, né, sendo assim, promessas aqui no estado, né, no cenário capixaba. Como a gente faz para falar com você, quem aqui já assistiu o podcast que você vai? Sim. Como é que chega até você ali no seu espaço e tal? Então, em Colina de Laranjeiras, perto da Demilano, né? Que tem a pizzaria ali bem conhecida, o Opa Açaí. É perto da praça ali, né? Sim. Tem uma empresa de segurança também. Como é que funciona assim? Você liga para ter telefone de contato para marcar horário? Sim. Ou tem horário de funcionamento? Então, eu atendo de terça a sábado, mas com pré-agendamento, né? Assim, as clientes sempre agendam antes para eu me organizar, né? Porque eu sou empreendedora, mas eu sou dona de casa, tenho filho, então... E também para ter uma organização, né? Que eu atendo sempre no horário certinho. Então, aí, agenda antes. Mas, assim, acontece de... Tem dia que as pessoas me chamam no dia, que às vezes eu tenho horário e agendo, né? Então, assim, mas o ideal seria agendar antes para ter uma organização mesmo. Tá bom. Tá bom? Deixar seu número lá na descrição, lá o número Isso de aí. contato para falar com você direitinho. Isso aí. Valeu, galera. É isso aí.
Estamos finalizando aí, queremos agradecer o Daniel, o técnico de produção aqui, né, dos vídeos, do áudio. Quero agradecer a presença aqui também do Rodrigo, que é o esposo da Aline, está ali pacientemente, já quase o horário estourado. Quero agradecer, Papai do Céu, né, que nos deu essa oportunidade de estar vivo hoje, com saúde, de estar aqui batendo papo com a Aline. Esse momento chegou, né, e chegou para mudar nossas vidas, né? Eu acredito que essa podcast vai ser um podcast assim, diferente, Que bom. né? Vai ajudar muita gente, muita empreendedora que está aí querendo empreender e não sabe como. Essas dicas da Aline aí vai favorecer muito para vocês. Queremos agradecer minha família, a Patrícia, meu filho, que Deus me deu a oportunidade de tê-lo de novo. Passou no hospital, mas graças a Deus já está com saúde. O Breno, que está aqui, né, comigo aqui nessa mesa, e o Vinícius, que é o terceiro filho também. E esse foi o quarto aí. episódio com a Aline, mãe guerreira, visionária, lutadora. Tem muito adjetivo para essa E mulher. esperamos você, que tem uma história bacana, para vir aqui conosco aqui, seja na área da música, na área da beleza, você que tem, né, um supermercado ou em qualquer outra empresa. Valeu? É isso aí, gente. Valeu. Muito obrigado. Obrigada, gente.